Me tira uma dúvida, na sua casa tem uma samambaia pendurada por aí? Sua mãe cuida de uma samambaia frondosa, linda, bem verdinha? Tem? Pronto. Ela é a principal representante do grupo que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre pteridófitas. Meu nome é Aline, professora de biologia, e aguardo você para assistir essa aula e aprender um pouco sobre pteridófitas. Vamos comigo? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre as características dos indivíduos que estão presentes aí no reino vegetal. Além disso, nós estudamos sobre briófitas. Hoje nós vamos falar sobre o segundo grupo na escala evolutiva desse reino, que é o grupo das pteridófitas. Então vamos relembrar aqui. Nós temos 4 grupos, briófitas já estudamos. Vamos estudar hoje pteridófitas e qual é a principal característica que diferenciou as briófitas das pteridófitas. Foi o surgimento de vasos condutores de seiva. Vamos ver aqui algumas características sobre as pteridófitas. Primeiro, são plantas um pouco maiores que as briófitas, né? Justamente por quê? Porque elas são vasculares. São plantas que, por terem vasos para conduzir essa seiva, elas conseguem ter um tamanho maior do que as suas ancestrais. São plantas que não possuem semente, não possuem flor e não possuem frutos. Elas apresentam as estruturas diferenciadas, elas possuem raízes, elas possuem caules e elas possuem folhas. Diferente do que a gente viu na aula anterior, que as briófitas tinham estruturas um pouco mais simples e recebiam também nomes diferentes. Nós temos aí algumas espécies que ela tem o caule subterrâneo e tem algumas espécies também que tem um caule externo, né? Mas, enfim, nós temos aí raízes, caule e folhas. Essas plantas também, elas precisam de um ambiente úmido e um ambiente de sombra, tá? Então, são plantas que se desenvolvem melhor na sombra e com bastante umidade. Por isso que aí na sua casa, provavelmente ela está ao abrigo do sol e você coloca água com frequência, tá? Porque elas precisam desse ambiente para poder se desenvolver melhor. Quais são as plantas representantes desse grupo, das pteridófitas? Nós temos as samambaias, as avencas, o xaxim e as cavalinhas, que eu coloquei aqui uma imagem de cada uma, vocês já devem ter visto várias delas por aí. E antes de falar da estrutura das pteridófitas, eu quero falar com vocês a respeito da característica nova que surgiu nesse grupo, que é a presença de vasos condutores de seiva. Coloquei aqui uma árvore que não é uma pteridófita, tá? Mas para representar aí os tipos de vasos que a gente encontra. Nós temos o xilema, esse vaso vermelhinho aqui, ó, que vai das raízes até as últimas folhas. O xilema, ele carrega água e sais minerais para toda a planta. Ele absorve água, sais minerais do solo e distribui para toda a planta. Já o floema, ele faz o caminho inverso. Como assim, Aline? Ele pega o material orgânico, que é produto da fotossíntese, e distribui de cima para baixo, das folhas para as raízes, para trazer nutrientes para essas plantas. E aqui está a estrutura das pteridófitas. As pteridófitas, elas têm raízes, caule e folhas. Eu coloquei aqui a exemplo, que é o mais usado, vocês vão mais encontrar exemplos de pteridófita associada à samambaia, que é o exemplo mais popular e mais utilizado. E a gente vai encontrar aqui essas estruturas. As raízes que estão aqui embaixo, ó, essas estruturas aqui, que elas ficam abaixo do solo. O caule, no caso das samambaias, a gente chama de rizoma, porque ele é um caule que fica abaixo do nível do solo, né? Ele fica no interior do substrato. Aqui a gente tem as folhas, uma estrutura dessa é uma folha só. E esses pequenininhos aqui a gente chama de folíolos. Então na samambaia a gente tem uma grande folha
constituídas de pequenas folhas que a gente chama de folíolos. Além disso, a gente tem uma estrutura que a gente chama de báculo. O que é o báculo? Eles são as folhas jovens. Quando as folhas começam a nascer, na verdade, elas nascem toda enroladinha e ao longo do desenvolvimento elas vão desenrolando para formar a folha. Olha aqui a imagem, ó. Essa daqui tá bem enroladinha, essa daqui já desenrolou um pouquinho e vão crescendo até se tornar essa grande folha. Você já percebeu aí nas samambaias ou que estão aí na sua casa ou na casa de alguém, na parte de trás uns pontinhos marrom escuro, marrom claro, um tom amarronzado, vocês já perceberam? Tem gente que pensa que aquilo ali é algum tipo de fungo que está danificando a planta, mas na verdade isso aí são as estruturas que estão abrigando os esporos da planta, tá? A gente chama de soros, tá? Esses soros, eles estão aí guardando os esporos que vão ser utilizados no desempenho aí evolutivo, no ciclo reprodutivo das pteridófitas. E aqui nós temos o ciclo reprodutivo das pteridófitas. É um ciclo um pouco parecido com o que a gente viu, porque tem a estrutura gametófita, tem a estrutura esporófita, tem a produção de esporos, mas tem também algumas diferenças em relação às briófitas. Vamos observar aqui. A folha, tá? Ela é a estrutura esporófita. Tá aqui a folha com essas bolinhas amarronzadas que eu disse para vocês. Essas bolinhas amarronzadas, elas são chamadas de soros ou de esporângios, tá? Que é o lugar que abriga os esporos. Esses esporângios, lá dentro dos esporângios ocorre uma meiose que vai dar origem aos esporos. Ou seja, se tem algo que está sofrendo meiose, o resultado dessa meiose é o quê? É uma estrutura haploide. Então, os esporos, eles são haploide. Os esporos, quando em ambiente adequado, com o substrato, com a umidade adequada, ele vai se desenvolver e dar origem ao gametófito. O gametófito das pteridófitas é chamado de prótalo. Esse prótalo, o mesmo prótalo, ele produz tanto os gametas femininos quanto os gametas masculinos. Então, nós temos aqui, né, no prótalo, aqui a produção de anterozoide. Os anterozoides, eles são os gametas masculinos. E aqui nessa parte nós temos a produção da osfera, que é o gameta o quê? Feminino. Então, quando esse prótalo está na presença de um ambiente úmido, e somente na presença de umidade, de água, vai ocorrer a fecundação, vai ocorrer a reprodução sexuada. Os anterozoides, eles vão nadar em direção à osfera para realizar a fecundação. Então, uma característica que se assemelha aí, que compartilham os dois grupos, briófitas e pteridófitas, é que a reprodução sexuada, ela necessita de água. Então, fecundou aqui acima desse prótalo, vai começar a se desenvolver o esporófito. O esporófito desenvolve aqui a folhinha, que desenvolve os esporângios, que liberarão os esporos, que originarão os gametófitos, que realizarão a reprodução sexuada. Vamos só lembrar aqui, os esporângios, eles são estruturas diploides que sofrem meioses e dão origem a esporos haploide, que dão origem a gametófitos haploides, que originam aí gametas também haploides, estruturas reprodutivas haploides. Tanto o anterozoide quanto a osfera são estruturas haploides que se unem e formam o esporófito, que é uma estrutura o quê? Diploide. Uma outra característica importante. Lá nas briófitas, eu disse para vocês que o gametófito era a fase duradoura do ciclo de vida das briófitas. Mas aqui nas pteridófitas, a fase duradoura é a fase o quê?
esporófita. A gente vê com mais frequência, na maior parte do tempo, que as folhas, certo? Que são as estruturas esporófitas. Então vamos dar uma recapitulada aqui bem rapidinho sobre Pteridófita. Qual é a novidade evolutiva das Pteridófitas? Presença de vasos condutores de seiva. Quais são o nome desses vasos condutores de seiva? Xilema e floema. O xilema leva água e sais minerais. O floema leva matéria orgânica, que é resultado da fotossíntese. Nas Pteridófitas, nós temos raízes, nós temos caules e nós temos folhas. Embora em algumas espécies desse grupo, esse caule ele seja subterrâneo, mas existe o caule, a raiz e as folhas. Nas Pteridófitas, qual é a fase do ciclo de vida que é duradoura? É o esporófito, que difere do grupo anterior. Não possui flor, não possui semente, não possui fruto, tá? Se desenvolve em ambiente úmido e com sombra, e a umidade é importantíssima porque é na presença de água que as Pteridófitas elas conseguem realizar a sua reprodução sexuada. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre Pteridófitas. Logo mais teremos aula sobre Gimnospermas e Angiospermas, que são os dois últimos grupos que faltam para a gente encerrar aqui esse estudo dos grupos vegetais. Depois disso a gente vai ter umas aulas sobre morfologia vegetal, tá? Espero você na próxima aula, mas não esquece, se inscreve no canal, curte a aula, compartilha com seus colegas e não esquece, lá no Instagram tem Biologia com a Aline Luna também. Acompanhe nosso Instagram para ficar por dentro do que acontece aqui e no que acontece no mundo da biologia. Espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.